Bom dia! Depois resolvemos isso? Bora! Quero continuar começando com álgebra. Não? Por que não? Tá. Porque não quero deixar tempo passar desde que aconteceu na última aula. Espero que a gente estamos lembrando. Isso porque foi só 2 dias atrás. Eu não preciso fazer um grande lembrete. E espero que eu vou conseguir andar na outra disciplina também, mas vamos ver. Quase nunca dá certo isso. Então, na última aula, que aconteceu 48 horas atrás, a gente definiu uma misteriosa relação binária, essa minhoquinha, onde, para definir essa, eu preciso ter no meu contexto que é... Agora, definir essa minhoca que eu preciso ter no meu contexto. Preciso ter um grupo, claro, e um subgrupo dele. Qual que é o subgrupo dele? Não pressupõe nada mais que isso. E assim que eu escolho um grupo e um subgrupo dele, eu posso falar dessa relação, dessa minhoquinha. Ok. E era um homework que acho que ninguém fez, porque ninguém pensou que hoje ia ser aula de álgebra e todo mundo deixa o homework para o último minuto antes da aula. Prática bem ruim. E o que era aqui para verificar? Você queria saber se ele era pré-ordem, se ele era equivalência, se ele era ordem. Sim, se a gente separar as propriedades assim mais atômicas, seria reflexiva, transitiva, simétrica, antissimétrica, essas coisas. E dependendo se eu sei a terminologia mais, se aparentemente uns sabem, por exemplo, se eu sei que ela é reflexiva, transitiva, vou falar que, ok, descobri que é uma pré-ordem. Se ainda mais ela é antissimétrica, descobri que é uma relação de equivalência, ok? Mas a ideia é investigar essa relação binária. E esse como vai ser automático cada vez que eu vou definir uma relação binária, vai ser como automático procurar as propriedades que a gente conhece por nome para ver quais dessas são válidas ou não para essa relação que eu estou definindo. E eu dei também como onde eu defini mais uma relação, onde eu não defini na aula, onde a ideia era falar que eu há duas minhocas com B, se é somente C, essa era a definição disso. Alguém viu? Ignoramos completamente o homework de álgebra, ok? Se existe um certo G, onde eu posso sanduichar o B no G inverso dele e isso virar o A, ok? Ela também, por enquanto, precisa ser uma relação binária misteriosa. Essa talvez é menos misteriosa, não sei se alguém tem uma coisa boa para dizer. Essa provavelmente parece misteriosa, mas ok. A gente vai descobrir que não são umas coisas doidas assim, tanto quanto talvez parecem na primeira vez. Ok. E a pergunta que a gente investigou bastante era o que acontece se eu tenho um subgrupo de um grupo. E agora quero perguntar essa pergunta, se dois membrinhos do grupo se relacionam ou não. E faz sentido separar nesses 3 casos, onde que na verdade esse caso no meio são 2 casos escondidos. Os 3 casos que estou falando é se ambos estão dentro do H, que temos essa imagem, se um está dentro e o outro está fora, e se ambos são fora. Okay? E a gente descobriu que na verdade até aqui deu certo. Deu certo não significa que é minhoca, mas deu certo decidir se eles minhocam ou não. E o processo era bem simples, relativamente simples. Aqui a gente precisou um pouco mais pensar do que aqui, mas ok, não era algo tão profundo. Enquanto aqui, a gente descobriu que não tem como responder, a gente precisa saber mais dados. Não seria suficiente. Falar apenas para mim que o A e o B estão fora do H não é suficiente para eu decidir como responder a nossa pergunta. Tudo isso é claro, espero, porque aconteceu só 48 horas atrás, ok? E o contra-exemplo que a gente viu, a primeira tentativa foi tentar pegar os grupos dos inteiros e como subgrupo dele o 2E. Okay? A gente viu que isso não deu certo. Okay? Para servir como um mundo onde eu vou criar tanto o meu exemplo quanto o meu contra-exemplo. Onde eu vou encontrar uma A e B que são os dois fora do H, onde num caso eles relacionam, num caso eles não relacionam. A gente descobriu que nesse caso eles sempre relacionam. Se eu pegar A e B fora do H, e se meu H é o 2E, eu sei que eles relacionam. Porque o que significa fora do H, nesse caso? Como posso traduzir isso numa operação? Nesse exemplo particular? Como é? Os dois são ímpares, certo? E o que significa a coisa que eu preciso fazer para ver se é par ou não?
Como posso traduzir isso aqui? Qual a operação? A operação qual é? Qual grupo eu estou? Qual a operação que tem aqui? A soma, obrigado. E qual o inverso? É, ou negação, já, ok. Aquela, o menos unário. Então, toda essa coisa aqui seria o A menos B nesse mundo, certo? Então, se eu pegar dois ímpares de subtrair, é estranho esse subtrair, ok? Um de outro vai ser um par, então vai estar dentro. Então, sempre eles vão minhocar, ok? Mas a gente viu que se eu pegar o 3, não é tanto assim. Porque se eu pegar aqui o 1 e o 1, por exemplo, e subtrair um de outro, o resultado vai cair dentro. Enquanto se eu pegar o 2 e o 1, subtrair, o resultado vai ser fora. Então achei uns caras que minhocam, ou minhoca com ele mesmo, enquanto esses caras não minhocam, ok? Bem, isso é para lembrar o que aconteceu e acho que paramos aqui, perfeito. Então agora eu quero começar com a mesma imagem, que ainda está fresca na nossa cabeça. Ok. Então, novamente eu vou começar na situação onde tenho um grupo G e um subgrupo H dele. E eu vou desenhar os possíveis membros desse H. Costumo desenhar 6 aqui, mas é a primeira vez que eu estou desenhando isso no meu quadro assim digital. E talvez vai acabar sendo um número ruim. Vamos ver, vamos descobrir. Mas não estou falando que tem 6 membros lá, ok? Estou apenas desenhando os membrinhos. O que eu sei, mais que eu não desenhei ainda, Que o E tá dentro. que tem um E dentro do G, porque é um grupo, e ainda mais eu sei que na verdade esse E é um desses caras. Vamos dizer que é esse cara aqui. Esse aqui é o E. Concordamos todos porque está lá? Porque o H é um subgrupo. Então estou começando aqui novamente com essa ideia. Quero enfatizar isso, escrevendo isso. Então aqui tem que o H é um subgrupo do G, ok? E eu sei então que o E está no H. Eu quero definir o que chamamos de coclasses de H, que vai ser para cada Azinho, que seria um membro do G, um elemento do G, eu vou definir o AH. O H, a definição desse, vou definir o que significa. Alguém tem um palpite do que significa? A gente fez uma coisa bem parecida com opção 1. Vamos ver os tipos e por que, se não falar nada, tem um type error. Porque aqui estou usando uma justaposição. Talvez vou pensar que talvez a operação do grupo, que é sempre invisível, ou não sempre, mas costumamos escrever de forma invisível. Mas tem type error aqui, porque esse cara de fato é um membrinho do grupo, mas esse cara aqui, qual é o tipo dele? 7 de G, certo? Então, parece que eu estou operando um bichinho com um conjunto de bichinhos. Type error. Mas a gente fez umas coisas parecidas na definição. Alguém pode adivinhar qual seria a definição disso? Mãos. Se tem dúvida, a dúvida tem precedência. Tem dúvida? A dúvida não é será que a resposta é tal. Ok, sim. Pô, é claro. Peraí. Eu não falei o que isso significa, mas se você acha que essa coisa vai acabar sendo um conjunto, você pode definir o conjunto de qualquer maneira que você quer, certo? Yasmin, fale. Ok. Tu acabou de perguntar se tem como fazer, se podemos usar set binder e esqueceu dele. Ok, bora lá. O conjunto de todos os. Fala agora. Gostei muito da escolha também. Fala em português? Não, um segundo. Não, porque a gente não. Ok. Às vezes eu quero ver se a gente sabe escrever as coisas. Eu vou falar para vocês escrever a sintaxe, descrever os nomes dos símbolos. Agora a ideia é começar. O conjunto de todos os Hzinho, H. Ok, esse tava. O nome desse aqui, não do símbolo, mas do que ele representa, é o tais que todos os H, o AH tais que o Hzinho faz o quê? Ok. Então, estamos cada vez mais acostumados. Esse é um conjunto indexado por esse H. Ele é o gerador dele. Então, por exemplo, se eu quero pegar um arbitrário membro desse carinha aqui, como vou fazer isso?
Fale, André. Ok, então vou escrever aqui o que é. Então, quero repetir isso para lembrar. Se escrever aqui depois disso, seja, fale para mim. Ok, o que eu tenho aqui? Tal que nada. Porque se eu falar tal que, um segundo. Por que tal que nada? Se eu falar tal que é, o H acabou de ser o quê? Literalmente, o que significa o H é arbitrário? Que ele só sabemos que pertence lá. Porque no momento que eu vou decorar ele com mais propriedades, um H tal que, ele é lindo, legal, sei lá o que, ele não é mais arbitrário. Um H lindo, tal que, blá blá. Então, se eu falar tal que, primeiramente, eu preciso ter nos meus dados o quê? O existencial que garanta que existem Hzinhos legais, que eu não tenho nada, mas se, mesmo se eu soubesse, se eu solicitar um dos legais, ele não é mais arbitrário membro do H, eu posso chamar ele arbitrário membro dos legais do H, certo? Ok, então quem é o arbitrário membro da coisa verde agora? O Hzinho. Esse eu estou escrevendo segunda vez na mesma semana, ok? Mas não é uma coisa que sou obrigado a escrever, é um comentário. É um membro arbitrário. De quem? Ok, vou. Deixa eu começar a escrever. Escrever aqui. Ok, esqueci de falar que a resposta da Yasmin está certa, no sentido de fato, essa é a definição que a gente vai usar aqui, ok? Onde eu precisei que o H é subgrupo? Por quê? Mas, peraí. O A mora onde? No G, no universo do meu grupo. Pode estar dentro do H, pode estar fora, eu não sei. Para qualquer Azinho, eu não sei nada mais do Azinho, só que é um membro do meu universo, do meu grupinho. Essa coisa foi definida. Então a pergunta é onde que eu precisei o H ser um subgrupo do G. Porque você quer o H seria um subgrupo também, Esse cara, peraí, eu não estou falando que é um subgrupo, eu apenas defini qual é o tipo dessa coisa. Set de G, certo? Eu defini um subconjunto de G, ok? Mas, ok, essa é a mesma briga de Breno, mas minha briga com as duas brigas é a mesma. Em qual momento eu vou precisar? Qual o tipo de A aqui? Aqui, na verdade, que acontece a operação? O tipo de A, de Azinho. É um G. Qual o tipo de Hzinho? G. Posso operar? Preciso saber que o H é um subgrupo para operar dentro. Oh, pronto. Então, tem operação acessível em quaisquer dois bichinhos do G. E aqui esses dois são bichinhos do G. Okay? Mas por H não ser um subgrupo, você não ganha que a H tem identidade também? Um segundo. Minha pergunta é: onde eu precisei isso para definir essa coisa? Para compilar essa definição? Qual a resposta? Em lugar nenhum, tá? Então, essa coisa eu poderia definir, relaxar um pouco a minha definição para ser mais geral. Como? Trocar essa coisa para falar eu tenho um subconjunto de G. Porque essa coisa ainda compila, ok? Mesmo assim, pelo menos por enquanto, eu vou definir dessa maneira. Talvez vamos relaxar isso mais para frente. Mas agora eu quero focar o que eu posso descobrir no caso especial onde o H, que estou considerando o Azinho H dele, me ajudem, é um subgrupo mesmo, ok? Tá. Então, vamos ver o que acontece agora. Eu vou pegar esse. Tenho várias perguntinhas para fazer, na verdade, e eu já vou definir uma. Quem está escrevendo em papel, que não vou poder corrigir isso daqui a pouco, ainda não escrevem isso, mas quero ver a coleção de todas essas coisas. Como vou. A coleção de todas essas coisas. Como vou. Alguém queria me ajudar a escrever isso? Mãos, logo, rápido. André, fale.
Tá, eu insisto no plural aqui, porque estamos formando um conjunto de todos os blás, tais que fazem o quê? Aham, ok. A razão? Não. Ok. Na verdade, um segundo. Porque o que você falou significa que dos dois dados que eu tenho, você quer generalizar o H. Você gostou muito desse A aqui, e quer ver qual a coleção de todos esses conjuntos enquanto os possíveis subgrupos variam. Não posso brigar com isso, porque não esclareci isso. Mas você queria fazer o contrário. A ideia, eu fixei o subgrupo, tá? E o que eu quero que ficar assim variando é o azinho, que eu vou escolher como... Exatamente. Mas se eu era para brigar, você deveria defender essa ideia de... Ok, eu não falei nada disso. Ok. O azinho é do... Certo. Então, qual o tipo, só para assim, para brincar um pouco, qual o tipo do H caligráfico? Mãos. Olive, É o carne ou é a própria carne? não me estou falando, cara, não tipo. Estou falando qual é o tipo do H caligráfico. Que tipo de coisa é? 7G. Não. 7G. Agora sim. É 7 de 7G, certo? Os membros deles são todos esses carinhas, enquanto o A varia, e o tipo deles é... não escrevi isso, mas ok. Não também. Não todos, ok? São exatamente esses subconjuntos, ok? Mas o tipo dessa coisa, então, tá, vou escrever isso aqui para ficar claro. O tipo dessa coisa aqui é 7 de G. Como é? Um segundo, peraí. Depende, ok. Segure tua briga por 1 hora. Porque eu espero que daqui a 1 hora a gente vai estar na outra disciplina já, ok? Porque precisamos voltar para falar de famílias. O ideal seria trocar agora, mas como eu quero fazer 2 gravações para separar os vídeos, vamos lá falar sobre famílias. eh, Espero daqui a 1 hora. Então, e o que eu falo aqui, o tipo dessa coisa é 7 de dúvidas, obrigas até agora. Ok. Então, esses caras, vamos ver o que está acontecendo agora. O que eu quero fazer? Eu comecei nessa imagem aqui, eu peguei o H, que é um subgrupo dele, ok? Então tenho esse extra dado. Eu pensei, por algum motivo misterioso, considerar esses carinhas aqui, que eu vou chamar de coclasse. Essa é uma coclasse de H. Essa é uma coclasse de H. Então, essa que eu escrevi lá embaixo, o que eu escrever aqui com coisas roxas, então, seriam todas as coclasses. A coleção de todas as coclasses. De H. E como avisei, a gente vai acabar trocando umas coisinhas, então paciência. Dúvidas? Não, ok. Vamos considerar ver o que acontece se esse azinho que eu peguei aqui está dentro desse cara aqui. Tem alguma coisa que me impede ou ficar dentro? Como é? Não entendi. Tá dentro de qual cara, não? Ok, foi mal. Aqui dentro. Eu escrevi aqui o A. Então, vou chamar que, vou falar que agora o A é esse carinha aqui. Porque nos meus dados não estou falando que o H está fora o Azinho está fora do H, sei lá. Não sei nada do A, eu sei que ele mora dentro do grupo, então, do meu universo G, então talvez esse cara. Ok? A pergunta é, será que eu sei quem é esse cara agora? Vamos pensar um minuto e vamos levantar mãos para responder. Já tem uma mão, quero todo mundo pensar. E a pergunta foi óbvia? Foi clara? Essa mão não é? É mão? Ok, tá. A pergunta é, para definir esse bichinho aqui, eu não precisei saber a resposta dessa pergunta. Pode ser dentro, pode ser fora.
ok? Então, estou me perguntando, se por acaso eu ficar sabendo que ela está dentro, eu posso descrever, eu sei mais coisas sobre a coclasse que corresponde nesse azinho, que ficou dentro do H? Essa é a minha pergunta. Vou fazer uma outra pergunta, antes dessa. Essa vai ser a primeira pergunta que eu fiz. Agora eu fazer a 0ª pergunta. A 0ª pergunta é, se por acaso A é o E, ok? Então, por acaso, nesse caso, vou falar, quem é esse cara aqui? Agora mãos. Ah, ok. Ok, tudo bem. Yasmin, mais perto, falou que é o próprio H, ok? Por quê? Isso não é tão gratuito. Não posso falar, porque E vezes qualquer X é igual a E. Por que não posso falar isso? Não, não, vamos ver um segundo. Essa equação aqui eu tenho com as leis do grupo. Por que eu não posso falar, é essa onde o X é o H? Desculpa, sim, ok, agora entendi. Heitor, tem razão. Ok, não era uma lei. Poderia ser o quê? Certo, mas a equação que eu tenho como lei do meu grupo é essa aqui, ok, eu vou escrever de novo. É E vezes X igual, me ajudem, X, obrigado. Então, por que não seria justificativa? Use essa lei aqui e bota onde o X ou H. Porque se você fizer isso, você vai ganhar essa. A minha pergunta é por que essa justificativa não serve. Tá aí, Pedro? Certo? Porque o X aqui era o quê? Certo. Então, mas aqui, ele é um set digit, ok? Então, não posso justificar isso, então preciso de outra justificativa. Mas é só abrir a definição do que significa EH. O EH é quem? O conjunto de todos os EHzinhos, tais que Hzinho no H. Mas esses caras são quais? Os Hzinhos. E agora, qual a justificativa? A justificativa é exatamente essa que eu estava tentando usar antes. Certo? Então, praticamente, qual conjunto é esse? Quero escrever isso. Esse é o conjunto de todos os EHzinhos, tais que H em Hzão. Mas esse é igual ou... Eu vou escrever aqui. Um segundo. Vou tentar escrever isso numa linha só. Igual o conjunto de todos os? Exatamente. Você respondeu a minha própria pergunta. Então, não posso te culpar que você não levantou a mão porque não tinha tempo para perguntar. Mas a pergunta seria essa: como posso justificar a última igualdade? É para a gente começar a apreciar essas coisas que parecem tão triviais. Aqui que eu preciso dessa coisa, certo? Então, aqui seria 8 dos conjuntos, certo? Se você pegar todos os Hzinhos, tais que os Hzinhos pertencem ao H, isso é uma maneira meio embalada, meio complicada para você pegar o próprio H, ok? A gente já viu isso na outra disciplininha e estamos fazendo essas disciplinas em paralelo exatamente por isso, ok? Aqui, o que eu estou usando aqui? Sim, uma das equações do meu grupo, que fala que o E é uma identidade obrigada à esquerda, literalmente. E aqui é apenas a definição do EH, ok? Nada mais. Ok, então vamos voltar agora. Então, se por acaso o A é esse cara, o E, eu sei que o EH acabou sendo o próprio H. Minha pergunta seria, se por acaso eu pegar como A, um habitante do H, vamos ver se a gente, espero tendo uma ligação com computação e programação, a gente não vai confundir agora. Se eu pegar o Hzinho, e Hzão, onde o Hzinho, qual a ideia dele? É um membrinho do H, e eu quero perguntar qual o conjuntinho seria esse. Qual conjunto é esse? Alguém poderia falar para mim, por favor, escolha outro nome, certo? Seria muito justo. Em vez de chamar o arbitrário carinha o meu carinha, que eu sei que habita no Hzão, chamar ele de Hzinho, que é um nome natural, como eu vou precisar de um Hzinho aqui, eu poderia escolher outro cara aqui. Escolher um H0, um H asterisco, sei lá, um H chapéu, não sei o quê. Mas eu quero usar o H. Então, como vou escrever isso? Qual o conjunto é esse? O conjunto de todos os... Alguém, mãos.
Felipe, como ele? Aham. Você caiu nessa armadilha. Eu queria ver quem cairia nessa. Obrigado, obrigado. Não, não foi sarcástico. Qual o problema aqui? Um segundo. Aí, o, aconteceu um capturamento de variável aqui, porque qual deveria ser o conjunto que estou fazendo é multiplicar o meu Hzinho, que é esse cara aqui, com todos os membros do H. Se eu escrever aqui, o H ligou com esse como deveria ligar, mas também capturou esse Hzinho, que ele deveria continuar livre para ainda referir a esse Hzinho que está aqui. Faz sentido? Para todos e para Felipe também? Faz sentido isso? O que você deveria fazer aqui? Tem que mudar o nome. E como falei que você não vai mudar esse nome, porque eu já escolhi esse nome, você precisa mudar esse nome aqui. Então aqui você poderia usar uma, sei lá, a galinha, seria ok, tá? Agora, de fato, não é muito legal essa coisa, mas queria tomar esse cuidado para a gente não ficar nessa... Para tomar cuidado cada vez que você escolha um nome, precisa tomar cuidado com esse tipo de coisa. Essa definição não tem Hzinho em lugar nenhum. Ela tem Hzinho e ela tem Hzão. Hzinho não tem, parece um Hzinho lá, mas na verdade isso é apenas uma ferramenta para fazer essa ligação. Eu poderia escrever isso assim também. Tap. Pertence no... Não consigo ver. No Hzão. Ok? Para não fazer essas coisas estranhas. Desenhos a gente usa variáveis, mas precisamos entender que aquilo é apenas uma ligação. Então essa coisa não fala nada de Hzinhos. Então eu posso trocar isso cada vez que a letra que a pessoa que escreveu a definição escolheu conflita com o meu contexto, e agora conflita porque no meu contexto tem um Hzinho, que vai aparecer aqui, certo? Então, para não acontecer essa comparação, eu preciso trocar o nome, ok? E isso é igual a... Será que eu posso falar algo? Tiro palpites aqui, os detalhes vou deixar para vocês verificar. São interessantes esses joguinhos de grupos. Francisco? Seria o próprio... É óbvio imediato isso ou é algo que eu preciso de fato? Um palpite é bom. O palpite está falando que se eu pegar um magazinho aqui, sei lá, esse cara aqui, se eu escolher esse cara, eu formar o produto dele com todos esses carinhas aqui, e com ele mesmo também, eu tenho quantos produtos lá no meu desenho? 6 produtos. Eu tenho eu poderia chamar esses caras dar uns nomes para esses caras. Acho que não vou querer fazer isso. Ou talvez eu vou. Talvez vai me ajudar. Mas posso... Tá. Então, se eu escolher esse carinha aqui, e aqui tenho o H1, o H2, o H3, o H4 e o E, qual é o conjunto Hzão? Vai ser o H, o H1, H, H4 e o HE. Okay? Quantos produtos tem aqui? 6. Quantos membros tem esse conjunto? Por quê? Não, teoricamente, se você falar 6, é 6. Porque você falou que só tinha desenhado 6 livros. Não. Com a hipótese que o Hzão tem 6 membros. Minha pergunta é qual a cardinalidade desse cara? Muito bem, mas tua argumentação defende qual tese? Que tem 6? Não. Não vai sair, mas por que isso significa que tem 6? No máximo 6. Como poderia acontecer que tem menos? Talvez esses 2 caras são iguais, ou esses 3 caras. No pior dos casos, pode ser que todos eles são iguais. Ok? Então, eu não sei se de fato aqui tem os 6 caras. O que a Débora falou é um argumento bom para outra pergunta.
se eu sei que esse cara é um subconjunto do H. E eu sei, porque o H é fechado. Então, Débora respondeu na outra pergunta, se eu sei onde que fica esse Hzinho multiplicado pelo H, com a classe do Hzão, eu sei que é um subconjunto aqui dentro. Mas não é tão óbvio. O palpite, então, de Francisco é que, será que é o próprio H? Então, se é o próprio H, significa que pegando um arbitrário membro dele, o Hzinho, porque eu não sei nada sobre o Hzinho além de ser um membro do Hzão, e formar todos esses produtos, H, 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 H1, blá, 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 até o HE, talvez essa coisa aqui é o próprio, a coleção, esse conjunto, talvez é o próprio H. Ok? Talvez. Então, esse é uma como para verificar. Então, a pergunta é se essa coisa aqui é o próprio H. Ok? Dúvidas sobre o que aconteceu? Entendemos, então, o que precisamos verificar? Sim. Alguém tem uma ideia, sem falar demais, mas uma ideia de o que eu preciso fazer para verificar isso? Para defender o palpite de Francisco. Mais mãos? Francisco tem? Uma dúvida só para falar, porque eu pensei que seria para cá. Aham. É como se o cara, tipo, o H', ele poderia ser. Ele poderia ter o inverso do H, eu me quero cancelar e tal. Por exemplo, o H1 eu poderia escrever como o H, vezes o inverso de H. Peraí, mas parece que você vai escolher quem é o H' aqui, mas tu não vai escolher isso. Tipo, isso vai precisar percorrer todos os membros do H. Em algum momento você vai ter o HH, em algum momento você vai ter o inverso dele também, porque você sabe que o inverso dele está dentro e tudo mais, mas isso só vai defender a opinião que o E está aqui. Ok, beleza, é um progresso, certo? Eu sei que pelo menos o E está dentro, mas é para defender toda, porque o palpite foi bem forte. Eu não estou falando que está errado, mas para defender o palpite mesmo, você precisaria demonstrar literalmente igualdade entre dois conjuntos. E a gente sabe como demonstrar igualdade entre conjuntos, eu espero, como é? Certo, preciso demonstrar isso? Eu preciso demonstrar isso, ok? Pegar um arbitrário membro aqui e mostrar que ele está dentro aqui, pegar um arbitrário membro aqui e mostrar que ele está dentro aqui. E eu sei como pegar arbitrários membros daqui, se eu não lembrava até ontem, eu lembrei ontem, certo? Então, meio estranho nesse caso específico, porque as primeiras linhas das duas partes vão, normalmente a gente fala, sei lá, seja X no A, preciso demonstrar que está no B. Seja X no B, preciso demonstrar que está no A. Mas agora a primeira linha, nas duas partes, vai ser qual? Já viu? Ou não? Fala. Seja Hzinho ou H. Então, se eu olhar só a primeira linha, eu não sei qual parte estou, porque para pegar arbitrários membros aqui, eu preciso arbitrar os membros no Hzão. Para pegar arbitrar os membros no Hzão, ok, preciso arbitrar os membros no Hzão. Então, a primeira linha vai ser... Então, faz sentido pelo menos escrever parte blá, ou talvez incluir isso aqui também. Nesse caso, seria uma oportunidade boa para escrever esse comentário, para não confundir o leitor. Ok? Estamos entendendo o que eu estou falando? Ok. Eu estou falando que aqui, normalmente, quando eu quero demonstrar uma coisa como essa, A igual B, a primeira parte, que vai ser essa, eu vou começar assim, seja, sei lá, x no A. Qual é o meu alvo? Exatamente. E na outra parte, eu vou começar, seja, x no B. Qual é o meu alvo aqui? Certo. Então, se eu ver só a primeira linha, eu já sei qual parte estou. Eu estou na parte A, subconjunto B. Se eu ver essa linha como primeira da parte, eu sei qual parte estou. Estou na que o B é subconjunto do A. Não vou precisar separar em partes. O que eu estou falando aqui é que, nesse caso, o A e o B, para solicitar arbitrários membros do conjunto esquerdo e do conjunto direito, a linha seria igual. Porque o arbitrário membro desse conjunto, para solicitar, eu preciso falar assim, seja H linha no H. Para pegar um arbitrário membro aqui, eu vou precisar também, seja H linha no H. Ok? Como é? Tem perigo aí. E também tem um perigo aqui, se eu pensar que aqui eu posso me livrar de falar, pegar um magazinho no H. O perigo acontece se por acaso, se entrando num contexto, teu bichinho não acaba sendo arbitrário. Faz parte do como descobrir isso, ok? Não estou falando que eu não é, mas é algo para tomar cuidado.
quando é literalmente, qual o critério para saber se continua sendo arbitrário? Você precisa ver o nome que você tem, o Hzinho, e aqui que eu entrei, eu tenho dados extra sobre esse cara. Se eu não tenho, ele é arbitrário. Se eu tenho, ele não é arbitrário, eu preciso de outro arbitrário. Preciso de verdade arbitrário. Ok, então isso fica como homework. Não tem nenhum mistério. Dois conjuntos, quero descobrir se são iguais ou não. Ok? Agora, quero investigar o que acontece se eu pegar um azinho fora desse cara aqui. Vou pegar esse azinho aqui, que vai ser esse carinha. E agora vou olhar o AH. O que eu gostaria de descobrir sobre o AH, eu vou escrever aqui. Não sei com qual cor, que vai ser o azul. Peguei o A aqui. E eu vou pegar o AH. Qual o tipo de AH? Certo, é um subconjunto de G, ok? Então pode ser esse carinha aqui, ok? Como é? Qual uma pergunta razoável para fazer sobre o Azinho H? Perfeita pergunta. Outra pergunta. Se tem... não posso falar se ele tem identidade, porque se eu falar se tem identidade, parece que estou pensando que ele tem uma operação própria dele. Eu posso perguntar outra coisa. Qual seria? Sim, mas tipo, eu queria só mudar um pouco o que o Oliver falou. Se a identidade está nele, certo? Porque talvez ele vai acabar sendo assim, sei lá, vou pegar a identidade e talvez esse membrinho aqui também. Ok? Se a interseção é só a identidade, perguntas parecidas. Breno falou se ele é um subgrupo. Todas essas perguntas são válidas, ok? Eu imediatamente sei algo sobre esse cara. Como as coisas que... Vamos investigar esse cara. Quero ideias. O que eu posso garantir? Quem? Está nele. Ok, bom palpite. Será que está nele? Eu quero defender essa tese. Olive, por quê? Perfeito. Ok. Então, vamos lá. Investigando. O H. Qual é o palpite, então? Primeiro palpite é que o Azinho está nele. Os palpites vou escrever com outra coisinha. Ok. Será que o A está no H? Qual a justificativa disso? Ok. Então, e para me convencer, o que eu mais preciso fazer tecnicamente? Como estou tentando ver se a gente sabe o que significa pertencer, o que significa esse conjunto. Para significar esse conjunto, eu preciso saber o que significa isso. Então, essa coisa aqui significa o quê? Hzinho não existe em lugar nenhum. Cadê o Hzinho? O que significa pertencer nesse conjunto? Ok, se eu não lembro qual conjunto, a definição está bem aqui. Okay? Obrigado. Essa é a diferença, certo? Não posso falar Hzinho não tem no meu escopo. Significa que existe um certo Hzinho onde? Continua. Tá o quê? O quê? Respire. Igual a duas vezes ou só A? Igual a. Tal que o A. Eu vou inverter a ordem aqui. Vou escrever tal que o A é igual a H. No coração, aqui estou falando que o A. Opa. No coração, estou falando que A é dos Hs. Ok? Isso não faz sentido, não compilaria, porque o H aqui não não existe no escopo, tá? Ok. Então, o livro estava dizendo que o testemunha para esse existencial é quem?
o Ezinho, certo? E eu sei que o Ezinho pertence ao H? Sim, porque o H é o quê? Subgrupo. E eu sei que o A é de fato A igual esse testemunha? Perfeito. Então, esse primeiro palpite a gente defendeu. Eu sei, então, que o A está nele. Poderia não acontecer, né? Poderia ser o A aqui, e formando o AH, o A ficar fora. Mas, de fato, o A é esse carinha aqui. Ok. Próxima pergunta. Será que o E está nele? Alguém falou isso com o palpite? Para verificar se o Ezinho está dentro do Hzão. Desculpa, o Ezinho está dentro do Hzão. É dentro da classe Azinho Hzão. Será que acontece essa coisinha aqui? Opa! Ok? Palpites. Francisco tem mais um palpite? Fale, Francisco. Eu acho que só se o A tiver uma ordem diferente de. Uma ordem de? Então, peraí. Então, tu acha que a resposta é depende? Então, tu acha que essa é uma... Porque nesse momento, eu estou querendo botar aqui propriedades que são garantidas. Então, tua sugestão é esqueça essa pergunta. A gente não vai ter como decidir essa específica. Tem brigas. Quem acha que a gente consegue decidir que está dentro? Tem 3 aqui. 4. Quem acha que eu já sei responder e a resposta é que, na verdade, o E está aqui dentro também. Ok, menos mãos. Nenhuma mão? Ok. Quem acha... A pergunta é... Vamos lá. Quem acha que não tem como decidir? Tem 2 mãos, 3, 4. Ok. Quem acha que eu tenho como decidir e a identidade é garantidamente dentro aqui também? Ou seja, acontece isso. Tem uma mão, 2. Quem acha que eu sei responder e a resposta é que não, o E não está dentro? Mas não lembro onde está. Ok, 5. Não vou dar, deixa eu falar. Ok, então temos umas 4, 2, 5. Alguém quer defender a opinião que levantou a mão? Breno, qual foi o teu time? A tua resposta é? Ok, qual a tua defesa aí? Peraí, por que isso significa que o E não está aqui dentro? Ok, o A-1 talvez está aqui, talvez está aqui, talvez está aqui, por enquanto. Esse caso já está fora disso, mas por que o E não pode estar aqui? Isso que não entendi ainda. Ok, agora estou entendendo o que você está falando. Está falando que para estar aqui dentro, então vamos lá ver devagar essa ideia. Se, supondo então, que o A, vou supor essa coisinha, que o A, desculpa, que o E está dentro do AH, a partir disso, eu posso solicitar o quê? O testemunha que garanta, que explica por que eu entro lá. O que a testemunha deve ser um membro do Hzão. Galera, aqui, a partir disso, eu posso solicitar um T, que é um membro de H, que eu tenho que o E é igual a T. Certo? Ok. E... Continua? O T, a partir disso, eu sei, vocês vão falar por quê, que o T é igual a A-1. Sim, vamos explicar depois. E continua, raciocínio? A partir disso, eu poderia justificar, então, que o A-1 seria quem? Aí vou errar aqui. Está dentro do H, eu acho que está certo tudo isso que estou falando, e acho que isso é o raciocínio de Breno. O A está no H, e aqui tem o boom. Por quê? Porque eu tenho que o A não está no H. Então, toda essa coisa começou errada a partir dessa hipótese. Então, eu sei que o E não está no AHzão. Faz sentido isso? Sim.
André? Mas caso o A seja o próprio E, tá certo. Não pode ser o próprio E, porque o que eu supus aqui do Azinho é que ele está fora do H. O E está dentro do H, ok? Concordamos com esse raciocínio? Eu acho que não roubamos em algum lugar, mas vou apagar logo, mesmo que está sendo gravado. Ok. Quê? Eu tinha achado que o A era um dos caras do H. Tá, um segundo, calma aí. Então, eu tenho uma outra coisinha lá que está com a classe do AH. E eu quero fazer o seguinte. Agora que terminei essa coisinha, na verdade não, porque tem ainda mais coisas que queria investigar aqui. Na verdade, eu gostaria de descobrir, que vocês vão descobrir isso, que a situação, a imagem não é tão doida como desenhei, mas na verdade, alguém pode dar um palpite do que vai acontecer? Sim, Olive? Ela tem todos menos o E, não interseção. Ah, ok. Palpite plausível, mas não é o caso. Mais errado, sim. Outro palpite. Sim, de novo. Olive, bora lá. É o resto do G. Não posso garantir isso. Não vai ter interseção nenhuma, ok? Ele é similar em tamanho. Que significa similar em tamanho. Em tamanho da mesma. É outra coisa, né? Ok. Da mesma. Tem 6 bichinhos aqui. Então, no meu desenho, isso vai aparecer assim. Ok? Precisamos verificar isso. Não é porque não dá para confiar. O primeiro palpite não tem nada a ver com o segundo palpite e nada a ver com o terceiro palpite. Mas se o terceiro palpite é aquele que dá certo, então aqui tem um homework possivelmente para verificar. Não temos muito tempo para fazer isso junto. Então, o que eu preciso demonstrar aqui, se eu quero garantir que a imagem é assim? Preciso garantir que não tem nenhuma interseção. Ou seja, a interseção é vazia, ok? Eles não intersetam. Isso seria a próxima pergunta. E a outra pergunta seria, tem a mesma quantidade de membros com a razão? E como que eu faço isso? Porra, ok. Tem menor igual, é maior igual. Seria uma abordagem. Talvez eu consiga achar uma outra maneira para comparar as cardinalidades dos conjuntos, ok? E agora eu vou fazer o quê? A mesma coisa que eu fiz antes. Então, pode acontecer, esse palpite que eu falei não posso garantir, é que esse acabou com o G. Pode ser que isso acabou sendo... Se o G tivesse 12 membros, teria acabado agora. Se esse palpite de mesmo com a cardinalidade e não e a interseção vazia, preciso disso também, certo? Porque se fosse assim, ainda teria a mesma cardinalidade, porque teria 6 de novo, mas não seria vazio. Então, na verdade, o que acontece, eu posso ver que isso é como se fosse uma cópia shiftada, o H foi shiftado pela multiplicação de Azinho para cá. Operação fechada. Quem é fechado pela operação? O Hzão. O Hzão. Então, já posso responder uma pergunta bem óbvia. Se eu desenho assim, o Azinho ou Hzão é um subgrupo também? De jeito nenhum, não. E cuidado, porque esse é o erro mais comum. Ver as coclares e falar, são subgrupos de Hzão. Apenas uma dessas é subgrupo de Hzão, o próprio Hzão. Mas pela mesma lógica do anterior, a gente já poderia dizer que tem interseção? Interseção vazia ou não vazia? É, vazia. Só, não sei o que significa pela mesma lógica, nunca. Pela mesma lógica de dizer que... Mas repetir a frase, não. Você desenhou de implicar a menos um. Aqui eu acho que em algum momento Breno usou o fato que essa era a identidade. Ele não pegou um arbitrário membro da interseção para falar é impossível. Ele falou, que tal ver se o E está aqui? E ele concluiu que não. Se eu quero garantir que a interseção é vazia, eu preciso pegar um arbitrário membro do H e falar que tal que esse Hzinho está aqui. Então deveria começar aqui assim. Começa com um Hzinho no Hzão. Suponha que ele está dentro do H. Então, você sabe que o Hzinho está no Hzão, e agora você suponha que o A está dentro do... desculpa. Que o Hzinho está dentro do Hzão. Faça uma coisa, conclua que não dá, e agora você vai falar o quê? Mas todos os membros do Azinho e o Hzão podem ser reescritos como Azinho, Hzinho, e ele é a operação fechada, o Hzão. Então, peraí, eu estou respondendo no como no caso. Não, deixa para lá. Então, mas o que eu preciso fazer é exatamente isso. Se eu quero garantir que não tem interseção. Então, o que eu vou fazer agora? Vou olhar no resto do meu G. Se não tem ninguém, eu vou parar aqui, porque não tem mais o que fazer. Mas se eu achar um B aqui, que está solto,
Eu vou fazer o quê? Novo, Vou formar o... bezinho, Exatamente. Vou formar o Bzinho Hzão. Eu vou usar outra... eu não sei se eu quero usar esse aqui laranja. Agora ele vai virar branquinho. Ok. E então vou usar o laranja agora como próximo membrinho que eu tenho aqui. Então, vamos dizer que aqui tem um B. E o que vocês acham que vai acontecer agora? Quantos membros vai ter esse cara? 6. O 6 é entre aspas, certo? É uma variável, no caso. A maneira que estou usando o 6 aqui é uma variável. E por aí vai, certo? O que eu vou querer demonstrar agora sobre a coisa laranja é que ela tem a interseção vazia tanto com o azul quanto com o branco. E o que mais? E ela tem a mesma cardinalidade, ok? Vamos ver como funcionaria isso. Essa demonstraçãozinha, quero ver toda essa ideia. Vou listar primeiramente os membros do H. Vou falar que são H1, H2, e poderia falar até H6, mas aqui, vamos ficar um pouco mais adultos. É HN, onde N é a quantidade de membros que tem no Hzão. O que significa isso? Na maneira que eu escrevi, estou pressupondo já uma coisa que não falei até agora. Então, se é para usar o Nzinho, eu preciso que o H é um subgrupo finito. O G não precisa ser finito, mas eu quero começar com um subgrupo que tem N membros. Vamos depois ver se consigo generalizar isso para caso que ele tenha uma afinidade de membros. Então, esse é meu H, ok? Eu vou procurar ver se o G acabou, e caso que o G não acabou, vou escolher um cara fora dele, vamos chamar ele de A. E eu vou formar esse conjuntinho aqui, o AH. Quais são os membros dele? Tecnicamente, aqui deveria ter uma chave, ok? Eu quero escrever assim numa tabelinha. Seria o AH1, o AH2, AHN. O que eu quero demonstrar aqui, para defender que o que eu estou desenhando é válido, o meu desenho, é que todos esses carinhas aqui são frescos. O que significa frescos? Não estão nessa linha. Não estão nessa. São novos membros do G. E eles são distintos 2 a 2. Então, para cada um que entra aqui, eu preciso garantir que ele não apareceu antes na mesma linha e não apareceu na linha anterior. Ok? Faz sentido isso? Para todos? Todas com classe, o quê? A gente vai querer. É uma das coisas que a gente vai descobrir. Certo? Está falando membros. Não vai ter interseção 2 a 2. A interseção vai ser vazia. Certo? Qual vai ser a próxima coisa que eu vou pegar aqui? Seria o que? O B, o H. Qual o B do H? Cuidado por aqui, porque aqui eu preciso verificar. E por isso eu vou parar aqui no B, não vou continuar no C. Mas quero garantir não apenas que esses são diferentes da linha anterior, quero garantir que todos esses caras aqui são novos com qualquer cara dos anteriores. Ok? Faz sentido isso? Sim, Francisco. como é que o BH ele é adjunto com o H? Peraí, um segundo, porque eu esqueci de escrever isso e eu quero escrever isso. Então, aqui eu quero falar como que eu escolhi o Azinho e como que eu escolhi o Bzinho. O que eu precisei aqui sobre o Azinho? Você precisa saber que ele é BG e que não é BH. H está fora. Ok, tudo vai estar. Trabalho dentro do G, certo? Então, ok. Fora BH. Do Hzão. O que eu vou falar sobre o Bzinho? Ele está fora de HZ e A. É fora de. Hzão e AHzão. Ok? Está fora de todos esses caras aqui. É novo. Eu poderia resumir isso e falar fresco. Aqui. Não, vou escrever fresco não. É mais usado para variáveis. Eu não quero falar sobre variáveis agora, quero falar sobre o próprio membro. É um membro que não aparece na lista, certo? E por aí vai. Ok. Se por acaso o G é finito, esse processo em algum momento vai parar. Garantidamente.
certo? E o G vai acabar tendo uma imagem parecida com essa. Se ela vai ter uma outra cor aqui, talvez. E aí, se você garante que a cardinalidade de G é N, Espera aí. Vão acabar minhas cores daqui a pouco. Ó. E quase acabaram. Não quero abusar da coisa de homework. Então a ideia é que aqui você vai ter novamente o que? Um carinha aqui, um carinha aqui, que foi aquele que foi escolhido, certo? Para ser fora dos anteriores. E depois você vai ter mais 6 membrinhos. Ok? Tem coisa para demonstrar que eu não demonstrei e é homework porque são coisas simples, mas vocês precisam trabalhar nisso. A coisa principal que eu quero demonstrar é que esse processo aqui, de fato, arruma todos os membrinhos do meu grupo numa tabelinha, numa matriz lá, onde a primeira linha é todos os membros do H, ok? E depois são todo o resto do grupo arrumado nessa maneira, 6, 6, 6, 6, ok? Dúvidas sobre o que preciso demonstrar? Qual é a dúvida? Não entendi o que você demonstrou. Ok. que você fez? Sim. Então, eu preciso demonstrar que cada um desses caras aqui, esse carinha aqui, certo? Ele não ele é diferente desse, diferente desse, diferente desse, diferente desse aqui, diferente desse aqui, diferente desse aqui. Esse de fato não. E também diferente desse cara aqui. São muitas distinções que eu preciso garantir aqui. Cada vez que eu garanto uma dessas distinções, eu ganho o direito de falar, ok, de fato, aqui tem 6 caras, e não menos, porque o até 6 será garantido já pelo argumento da Débora, certo? Porque estou formando, as expressões são 6, são N aqui. A primeira, aqui tem N expressões, mas pode ser que tenha igualdades. Quero eliminar as possibilidades. Se eu eliminar as possibilidades, eu sei que aqui tem 6 caras. Ainda tem o perigo que algum desses caras aqui apareceu antes. Não apareceu. Essa é outra coisa que eu vou te mostrar. Então, cada bichinho aqui é distinto dos caras da mesma linha dele e distinto de todos os caras anteriores. Se eu conseguir essas duas, eu defendi essa imagem. Se não, eu estou tirando essa assim, de algum lugar. Sim, fale. Peraí, a ideia é que aqui esse processo vai terminar em algum momento. No meu caso seria A, B, C, D, F. Obviamente vou usar outro nome. Será F. Mas para garantir que isso termina, eu vou precisar saber extra dado aqui, que o G é finito. Tanto para garantir que essa parte aqui termina em algum momento, e não vai ser uma linha infinita, eu preciso saber que o H é finito. E se eu quero saber que a altura dessa matriz também é finita, eu preciso saber que o G é finito, certo? No meu caso, isso era 6. Não falei inicialmente nada sobre o G, agora estou falando, olha, vamos supor que ele é finito. Ok? Então, entendemos o que preciso fazer? Entendemos o que aconteceu? Vocês precisam, nesse momento, a gente está contando com a confiança que vai acontecer isso. Mas não quero fazer os detalhes com vocês. Vocês precisam fazer os detalhes se postamos juntos para as ideias. E a pergunta é, se eu demonstrar tudo isso, o que eu ganho, além de possíveis pontos na disciplina? Como matemático, qual a coisa boa? É dúvida ou resposta? Dúvida. Então, dúvida é... Não, dúvida tem precedente. Tá bom, ok, vou confiar. Jamil era para responder? Sim, pode responder. Perfeito. Conclusão é o teorema de Jamil. Só que Lagrange falou isso primeiro. Então descobrimos o teorema de Lagrange. Não, mas é importantíssimo perceber o que eu ganho aqui. Lagrange. Como poderia descrever isso de uma maneira mais... o que tu falou, eu quero um sinônimo do que Jamil falou. Jamil falou que quem é múltiplo de quem? A cardinalidade de G, que chamamos isso de ordem de G, já que é um grupo também, é um múltiplo da ordem de quem? Da cardinalidade do
Vamos escolher uma delas? O H, certo? Faz mais sentido. Então, seria que o H, o tamanho de H, divide o tamanho de G. E para não escrever assim, talvez eu poderia até escrever ordem de H, divide a ordem de G, mas eu vou evitar essa coisa aqui, e eu espero que vocês entendem que esse bichinho aqui refere ao divide. Pergunta é, eu precisei saber qual A, qual B, qual C escolher aqui? Não, porque eu não usei algum dado sobre eles. Cada vez eu estou escolhendo um cara fresco, e a partir disso estou descobrindo que, como eu arrumei todos os membros de G, esse é o G, certo? Então eu escolhi o H, o Hzão, e a partir disso foi arrumado necessariamente para mim, aconteceu uma arrumação do meu G, bem bonitinha, numa matriz assim. E isso significa ainda mais, então posso continuar aqui, que como o H divide o G, a ordem de H, ou a cardinalidade de H divide a cardinalidade do G, eu gostaria de dar um nome para isso. Faz sentido isso? Porque isso, essa altura dessa matriz não depende de nada mais além do G e do H. Então, se eu sei o G e o H, eu gostaria de falar, referir sobre essa coisa. Quantas vezes coube o Hzão dentro do G? O H coube, aqui no meu exemplo, é um exemplo tão ruim. Me ajudem aqui. Qual é o problema? Eu desenhei 6 caras e aconteceu que são 6 as coisas grandes também. E isso é uma coincidência que não tem nada a ver com que eu não quero separar esses números. Acho que seria mais fácil se eu apagar uns carinhas aqui. Ok? Então vamos apagar. No desenho que tem no Facebook, tem mais espaço lá. Então aqui tem mais uma coisa, que tem 6 caras, e mais uma coisa que tem 6 caras. Então acabou tendo 8 cópias do H dentro, cada uma com 6 bichinhos. Agora no meu desenho foi bem ruim, porque 6 e 6, não quero confundir. Acho que a maneira mais fácil de resolver isso seria falar que desde o início eu tinha só 4 carinhas aqui. Ficou feio, mas tá ok. Tá ok? Sim. Dá certo? Ok. Então, quero dar um nome para esse 4. Porque a ideia é que assim que eu vou te dar um grupo e um subgrupo, isso já determina, não tem espaço para dúvida, quantas vezes coube o H pegando essas cocleias aqui dentro. Seria o quê? Agora é o 6. Desculpa, falei 4. Sim, o 4 é a cardinalidade do H. Sim, eu quero dar um nome para esse 6, certo? Seria o que esse 6 praticamente? Você fala? Cardinalidade de? Exatamente. Seria a divisão do G por H, o quociente, vamos dizer assim. A gente vai acabar chamando isso de índice do H dentro do G. Aham. Nada a ver com família. Absolutamente nada a ver. Mas eu concordo, são 14 e 14. Concordo que está na hora de já ter virado. Então. Tem a mesma palavra que a gente pode chamar de cocardinalidade. De quê? A pergunta seria por que chamar assim, não por que não chamar. Ok, vamos precisar fazer essa briga sobre esse prefixo na CF2, não daqui uns minutos, daqui uns dias. Então, qual vai ser? Esse vem da palavra índice, o G vai ser implícito porque estou trabalhando dentro do grupo G, e seria a índice do H. A índice, então, do H vai ser... ok, vou definir assim. Vocês vão entender. 6. Ok? Porque eu preciso arrumar a coisa. Então, a índice do H aqui vai acabar sendo 6. Ok? E também outra anotação que eu vou ter nisso, que lembra pouco da divisão, literalmente, seria o G
dividido por H. Eu posso escrever isso assim, ok? Esse dividido, esses dois pontinhos, não tem nada a ver com tipagem, é só para lembrar a divisão. Eu não vou escrever assim, ninguém escreve assim, tá? Então vou escrever assim. Mas Eu acho melhor você escrever de alguma forma que muda mesmo. Eu me conheci, acho que se eu olhar isso de novo, eu vou achar que não vai ter nenhuma confusão pelo contexto nunca. Mas podemos escrever assim. A grande coisa é o que a Jamile falou aqui, o teorema de Lagrange, ok? Como é? As duas bolinhas. Às vezes não, você não falaria, sei lá, que 10 dividido por 5 igual a 2? Sempre? Tem pelo menos um que estudou em outra escola. Ok, valeu, André. Ok, mas a ideia é que poderia haver essa coisa como se aconteceu uma certa tipo de divisão. Eu peguei o G, certo? Eu dividi por o H, eu vi quantas vezes coube o H dentro nele. Quantas vezes ele coube? 6 aqui, ok? Faz sentido tudo isso? Ok. Mas porque aí é definido como 6. Não, tem entre espaço aqui. Isso foi piada, tá? A definição não é 6. A definição é que nesse caso vai acabar tendo 6. Então, descrevem aqui como que vai ser essa definição. Faz sentido o que eu falei? Não é para ser 6 aqui. Eu não estou definindo que para qualquer grupo G, qualquer grupo, subgrupo H, o índice do H de G vai ser 6. Nesse caso é 6. Então, de onde chegou esse 6? Eu tenho essa coisa. Isso foi demonstrado, entre aspas, porque ainda tem coisas para verificar, mas é o teorema Jamil, certo? Esse sim, não seria o que é mesmo? Espera aí. Então, como a coisa esquerda divide a coisa direita, o que significa que A divide B? Aí. A divide B significa que existe um Q, eu vou chamar de Q. Então, o que é A que é igual a B. Por que eu chamei de Q? É o quociente. Muito bem. Então, para esse A e para esse B, o quociente que existe, que é único, certo? Eu vou chamar de isso. Índice do H no G. Em vez de falar quociente. Okay? Sim. Fiquei dúvida se realmente toda vez que você pega um novo carinha fora do H, Uhum. e já o custo H, BH, eles realmente são disjuntos, porque, por exemplo, não pode Não, um segundo, não deixa esquecer. Essa é uma das coisas porque vocês precisam ver. demonstrar. Mas é porque, tá, se tem essa possibilidade, por exemplo, pegar o B, um carinha de H e dar o A. Então, essa é uma das coisas que eu vou garantir. Por exemplo, aqui não tem o A aqui dentro. Porque o A, a gente já descobriu das coisas, poucas coisas que a gente descobriu, de fato, aqui não ficou como homework, é que o A pertence no próprio AH. E pelo mesmo motivo, o B pertence no BH. Certo? Então, eu sei que o A é um desses caras aqui. Então, se eu verificar as coisas que eu deixei para vocês verificarem, eu vou saber que o A não é nenhum desses caras aqui. Ok? Sim? Mas pode acontecer, por exemplo, de um B vezes um carinha de H, dá o A. Essa é uma das coisas que eu preciso verificar. Poderia, em tese, e precisamos demonstrar que não vai acontecer. Essa é a ideia. Porque o que eu preciso verificar pela última vez com o Romo Grande aqui? Preciso verificar que cada bichinho que está aqui é distinto de todos os caras da mesma linha, é distinto de todos os caras antes. Isso já se eu demonstrar isso, tua dúvida vai embora, concorda? Mas essa é uma das coisas que eu vou demonstrar em casa, como homework, ok? Dúvidas? Sim. Esse o quê? Vem da palavra index, índice. Por algum motivo é chamado índice. Não tem nada a ver com famílias indexadas. Outro sentimento. É completamente. Não, tá, deixa eu falar. Ok. Dúvidas aqui? Ok. E agora quero voltar, ainda nessa disciplina. Demoramos demais. Quero voltar nessa pergunta. Sobre o A minhocar com B. Palpites. Qual seria o ponto aqui? Tem uma coisa não satisfatória aqui. Porque esses dois caras foram bem satisfatórios. Esse cara aqui, não. Não soube responder. Olive, palpite. Sim. Que eles vão minhocar só se eles estiverem no mesmo
A mesma coclasse, ok? Então, exatamente isso que vai acontecer. Assim que você vai me dar o H, eu não sabia isso no momento do exercício, mas agora eu sei que eu posso considerar as coclasses do H, que são todas essas, certo? Então, nesse desenho que eu fiz aqui, eu posso ver que, olha, eles não minhocam, porque o Azinho, sei lá, o Azinho ficou aqui, o B é outra coisa. Se por acaso o A e o B eram na mesma coclasse, eles iam acabar minhocar. Quais são as coclasses do H para o exemplo específico que a gente considerou aqui dos inteiros? Se eu considerar como G o grupo dos inteiros aditivos, qual seria? E se eu considerar como H, vamos considerar os 5G. Quais são todas as coclasses do H? O H é uma coclasse dele, ok? Que é a mesma com o que a gente ia chamar 0H, certo? Só que, como estou num grupo aditivo, que isso tem a ver só com notação, nada mais, não propriedade matemática, em vez de denotar por justaposição, pontinho, evaporação, costumamos usar denotar por o maisinho, certo? Então, em vez de escrever as coclasses assim, sei lá, 0H, 1H, poderia, ok? Porque aqui a implícita operação seria a adição, mas para facilitar minha vida, eu poderia escrever assim, o 0 mais H, o 1 mais H, certo? Quais são as coclasses que eu tenho aqui? Quantas tenho? Poderia falar, devem ser infinitas porque eu comecei com um grupo infinito, ok? Mas, qual é o tamanho do H, do Hzão? Do Hzão? Também infinito. Então, talvez eu vou conseguir cobrir todo o meu espaço numa quantidade infinita. Existe essa possibilidade. Quais são? Qual o 0 mais H é quem aqui? O 0 mais 5G é quem? O próprio 5G, concordo. Por quê? Porque são todos múltiplos de inteiros somados com 0 cada um deles. E esses são os múltiplos zero, ok? Qual é esse carinha aqui? 1 mais 5Z. Qual conjuntinho seria esse? São todos os múltiplos de 5 shiftados por 1. Então, Só vai ser até 5, senão, porque quando chega no 10... do 10? Não, só vai até 5. Porque se fosse 5, só vai até 4. Exatamente. Porque o 10 não pode. Não, porque 5 mais 5 é 10, 10 está dentro do 5Z. Então, aí vai ser. Mais 6 está dentro do 1 mais 5Z. Vamos lá. Esse último que eu estou escrevendo agora. Ele não conta, porque está dentro do 5Z. Conta sim. É um deles. Mas quem é? O 5Z. Esse é o próprio 5Z, ok? Conta sim. Não. Ele existe, tem direito também. Vamos lá. Então, como é? O menos 3. Eu poderia pegar o menos 3 e somar todos os... Quem seria? Não faz sentido total. Vamos lá. Ok, vamos lá. Qual o conjuntinho que você tem aqui? Vamos lá. É o menos... sei lá, menos 10, menos 5, 0, 5, 10, ok? Esse é o teu conjunto. E agora, qual conjunto seria o 0 mais isso? Você pega esse cara e soma, você shifta ele por quanto? Por 0. Então ele está aqui ainda. Agora na próxima, você shifta ele por quanto? Por 1. Tá? Então ele não é esse cara mais. Quem ele é? Não vai ajudar essa coisa aqui. Vai ser o menos 9, menos 4, 1, 6, 11. Infinito, tanto na esquerda quanto na direita, tá? É um conjunto infinito. O próximo vai ser também shiftado pela direita. E vai ser quem? Ok. E o que vai acontecer? Tá, vamos escrever esse também. Esse vai ser o menos 8. Esse vai ser o menos 3. O 2. 7. 12 e por aí vai. E o último vai ser esse cara que foi shiftado por quanto?
por 5, então ele vai cair nele mesmo no meu desenho, certo? Vai ser o próprio conjunto. Ah, não estou falando que o menos 5 vai corresponder no menos 5. Não. O menos 5 vai acabar correspondendo no 0. Mas como conjunto, vai ser igual. Certo? Ok. Então, quantas coclasses tem aqui? 5. Então, espero que estamos pelo menos um pouco felizes, porque conseguimos fazer um certo tipo de divisão que a gente dividiu até uma coisa infinita por uma outra coisa infinita, e isso até fez sentido, e o resultado foi o quê? Qual foi o quociente aqui? 5, tá? Isso não significa que infinito dividido por infinito é igual a 5, mas essa infinidade que tem aqui, esse grupo infinito, dividido por esse subgrupo infinito dele, parece que o quociente que queria dar, o índice dele vai ser 5. Não parece? É, de fato, 5. Então, nesse momento, eu posso fundamentar melhor o que eu aprendi em função 1 e falar, na verdade, quando eu estava fazendo operações, módulo 5, eu poderia pensar que, na verdade, em qual é o meu conjunto que eu estou definindo essas operações, é esse conjuntinho aqui. O conjuntinho de todas as coclasses. Sei lá, que eu chamei de H caligráfico. Então, seria, como vou descrever o conjunto de todas as coclasses? Seria todos os, sei lá, A mais 5G. Tais que o A está em qual conjunto? Sim, obrigado. E eu estou descobrindo que nesse conjunto, que esses são os membros dele, tá? Todas as coclasses, eu posso somar esses caras. E se eu somar, eu estou descobrindo também, que se eu somar, sei lá, o 3 mais 5G, esse carinha, eu posso somar com quem? Com, sei lá, o 4 mais 5G. Qual vai ser a resposta? Ah, tu tá roubando, ok, sim, ok? Mas antes disso seria 3 mais 4 mais 5Z, e o 3 mais 4 vai ser 7 mais 5Z, e o 7 mais 5Z vai acabar sendo igual ao 2 mais 5Z. Faz sentido tudo isso? Então, é uma maneira de fundamentar, a maneira certa, mas é de fundamentar o que a gente aprendeu lá sobre a aritmética modular e o que são esses inteiros desses planetas que a gente estava vendo lá. Parece que podemos modelar eles muito bem a partir das coclasses do subgrupo 5G. E para cada quais são todos os subgrupos inteiros? A partir de qual? Calma, todos os subgrupos? Dos inteiros traditivos, tá? É um subgrupo é o 5G. Quais são todos os subgrupos? Que é uma caracterização de todos os subgrupos. Falar, esses são e não tem mais. Como é? Alguém falou? C? O que é C? O que ela falou? Z. Quem é o primeiro Z? Ok. André vai falar o quê? Eu ia falar primos Z. Todos os primos Z. Pensa que P é primo. Ok. Então esse cara não é um subgrupo. Não, Por que não? porque o 2Z é igual a ele. Quem? Quer dizer, porque o 2Z faz. Peraí. Se ele não é um subgrupo, significa que furou uma das três propriedades. Ele não é fechado sobre qual coisa? Basta achar uma. A identidade está dentro? Qual a identidade? O 0. Está fechado? Se eu somar dois múltiplos de 6, são múltiplos de 6? Resultado? Ok? Se eu pegar o múltiplo de 6, o inverso dele, que no caso seria o negativo dele, né? Ou menos ele. Pode ser negativo ou positivo, depende. É o múltiplo de 6? Concorda que esse é um subgrupo? Ok. Quais são todos os subgrupos? Todos os números? Como assim? São todos os MZ, onde o M é... Ok. Não, falou todos os números. Tá, não, isso eu escutei. Não? Ela falou Z, não. Não, essa coisa é outra coisa. Sim. Um segundo. Qual que é essa coisa? Preciso saber qual operação está aqui. Não, calma. Qual operação é aqui? Se é a operação do grupo, então seria isso. Ok? E qual subgrupo é? Qual conjunto é esse? É o próprio Z.
Por quê? Peraí, por que é o próprio Z? Não é 2E. Se essa operação que eu estou falando é porque esse... Vamos lá. É o conjunto de todos x mais y, tais que o x está nos inteiros e o y está nos inteiros. Qual conjunto é esse? É um conjunto, uma maneira muito complicada para descrever esse conjunto, certo? Esse maisinho aqui não é o... Coração, Aham. porque eu sei ser. Não, o que você quis dizer, o teu coração estava dizendo isso, você falou outra coisa. Ok, era todos os MZ tais que o M está no Z. Que outra coisa. Ok? E a afirmação, a alegação aqui que esse cara são esse conjuntinho aqui é o conjunto que tem todos os subgrupos dos inteiros aditivos. Mas para garantir isso, eu preciso demonstrar algo. Duas coisas. Quais são? Tem ninguém fora, ninguém dele. Tem ninguém fora que devia. Não tem lixo. O que seria lixo? Talvez por algum M, como o 6 talvez foi suspeito no início, não vai ser um subgrupo. Então, primeira coisa, eu preciso demonstrar que todos os membros deles são subgrupos. E não esqueci ninguém. Certo? Preciso saber que, olha, me dê qualquer... Esse trabalho vai ser um pouco mais complicado. Me dê qualquer subgrupo dos inteiros, eu garanto que é um deles. O que eu preciso fornecer? O M. Então, começa sabendo apenas que é uma H, você não vai começar nesse formato, certo? Isso seria roubo. Você vai começar apenas com uma H, sabendo que ele é subgrupo dos inteiros positivos. E teu objetivo é achar um M tal que o H igual MZ. E isso garanta que, de fato, todos os subgrupos inteiros são isso. Faz sentido as duas direções? Reclamação minha. Isso foi homework desde que a gente definiu o que é grupo e subgrupo. Tá? Continua. Mas isso não quebra aquela ideia de que ele vai ser igual a algum subgrupo, a alguma classe que a gente viu antes. Quem vai ser igual com a classe? O 6Z. Calma. O 6 o papel dele é o H que a gente tinha todo esse tempo. Ah, tá, entendi. Então, a gente fixa um H e a gente está vendo todas as coclasses deles. Se eu fixar aqui, se eu começar aqui fixando 6 vou ter quantas coclasses no final das contas? Distintas. 6, certo? Ok. Casos interessantes para ver também é o que acontece se eu escolher o 0 Z, e o que vai acontecer se eu escolher o 1Z. Ok? Dois casos interessantes. Outras dúvidas ou brigas? Não, nenhuma. Ok. Agora eu tenho um problema que falta muito pouco tempo para começar a aulinha da outra disciplina. Então, a única coisa sensata para fazer não é terminar a aula aqui. Não, isso não seria nada sensato. É continuar nessa coisa que a gente está descobrindo aqui, ok? Dúvidas sobre o que aconteceu até agora? Ok. Bem, a alegação estranha até agora é que a minhoca tem algo a ver com o H. E precisamos começar a se perguntar de onde que chegou essa minhoca. Por que considerar essa relação estranha? Pega o segundo cara, inverta lá e depois opera com o primeiro. Alguém tem um nome bom para isso? Para começar a ficar menos estranho? Para? Para a minhoca. Não para a minhoca, para a operação. A coisa é o quem por quem. Tem uma divisão, certo? Então, cada grupo, na verdade, eu posso definir essa coisa aqui. Só que cuidado, sempre tem um novo cuidado, né? Posso definir o A por B para significar o quê? O livre. Ok. Voltando nas coclasses, por algum motivo, eu peguei essa coisa aqui, botei o A na esquerda. O que acontece se eu pegar o A na direita? Eu espero que não preciso nem definir o que significa isso. H. O que seria isso? A coisa óbvia, ok?
Pergunta óbvia para fazer o quê? Será que eles são iguais? Ok? Como que eu vou falar a resposta? Jamil tem uma ideia? Um segundo, antes da tua dúvida. Como que eu vou deixar, já falando para ajudar com a resposta, é que em geral não são iguais. Ok? Então você já sabe a resposta, é só dar um contra-exemplo, tem que falar, ok, pega esse cara e pega esse subgrupo, observe que o AH é esse, o HA é aquele, eles não são iguais, ok? Onde que eu vou procurar achar contra-exemplos, já que eu sei que não são iguais? Operações computativas. Obrigado. Não tenho nenhuma chance, começando, por exemplo, nesse exemplo que a gente viu aqui, não vou falar, será que o 5G vai ser o H que vai servir, ver os coclares dele? Será que o 6 é? Estou condenado aqui porque é minha operação comutativa. Então, obviamente, se eu estou num grupo abeliano, um grupo comutativo, essa pergunta aqui tem resposta sim, sei responder, e sim, eles são iguais. Então, já que eu sei, spoiler, que na verdade tem casos onde não são iguais, eu vou procurar contra-exemplos em grupos não comutativos. Jamili, tua dúvida? Fala de novo. Aham. Eu estou definindo um novo símbolo, certo? Porque nos grupos não tenho acesso nisso e a partir de agora tenho. Estou falando, dentro de qualquer grupo, se eu escrever A/B, isso significa A operado com o inverso de B. Eu tenho o inverso de B. Perfeito. Se era aditivo, qual seria uma melhor notação? Menos. Faz sentido? Então, essa seria, em geral, a padrão notação é sempre influenciada por multiplicação. É mais influenciada como padrão a notação aditiva nos grupos comutativos. A cultura descobriu que quando a gente usa o símbolo maisinho, a gente pensa sempre em coisa que obrigatoriamente é comutativa. Quando a gente usa justaposição ou pontinho, sei lá, vezes, podemos relaxar essa coisa. Talvez não vai ser comutativa. De fato, se eu estou num grupo aditivo e escrever A menos B, isso vai ser o A operado com o inverso de B, que nesse caso vou escrever assim, ok? Obrigado. Sim? Porque se é da A, tá na mesma cor daquele dividido ali. Não entendi? O HA? Tá na mesma cor do dividido. Tipo, como se tivesse relação. Não. Estou dando duas definições aqui. Uma definição, outra definição. Outra, nada a ver. Estou falando porque está na mesma, aqui na mesma coluna. Mesma cor. Eu quase sempre tento usar verde para a coisa que estou definindo. Tá? Aqui estou definindo essa coisa, então ela é verde. Aqui estou definindo essa coisa, então... Não. Isso acontece, espero, com uma certa consistência. Pronto, aqui defini essa coisa aqui é verde. Aqui defini essa coisa aqui é verde. Sim. Então, segundo, eu falei, avisei que essa coisa aqui vou acabar trocando a definição disso. Por que essa notação é ruim agora? Porque agora eu descobri que essas são as coclasses esquerdas ou direitas? Esquerdas. Esquerdas de H. Eu gostaria de ter uma notação sobre as esquerdas e sobre as direitas. Então, o que eu vou usar aqui vai ser assim. O L, onde o Hzinho aqui é o parâmetro desse L. E, similarmente, eu vou definir quais são as coclasses direitas de H. Em lugar nenhum, um segundo, em lugar nenhum, nessa exposição que eu fiz aqui, essa ideia, essa demonstração, eu fiz uma demonstração aqui de Lagrange, certo? Só que é do teorema de Lagrange, só que eu deixei muitos detalhes para vocês, mas a ideia principal é essa formatação aqui, ok? E a pergunta é, eu precisei em algum lugar escolher as coclasses esquerdas se alguém tivesse começado a considerar as coclasses direitas? Chegaria no mesmo resultado? Como as leis de grupo não favorecem algum lado, não falam, sei lá, existem identidades esquerdas e existem inversos direitos, por exemplo. Falam, existe identidade geral e por cada bichinho tem inverso, tem uma operação que retorna o inverso bilateral de algo.
Então faz sentido que nos detalhes aqui, cada vez que eu precisei, sei lá o que eu precisei, talvez precisei fazer cancelamento à esquerda, talvez precisei solicitar um inverso direito de algo, sei lá o que, cada vez que eu fiz algo, eu posso fazer, vou continuar conseguindo fazer esse mesmo algo do outro lado, ok? Mas essa arrumação que acontece aqui, a gente também estamos descobrindo, confiando nessa coisa que eu falei, que em geral não vão ser iguais. Significa que não posso falar arrume o G a partir do H e suas coclasses. Eu vou precisar falar arrume o G a partir do H e suas coclasses esquerdas. E você vai criar essa tabelinha. Enquanto se eu falar arrume o G a partir do H com as coclasses direitas, vai ser arrumado de uma outra maneira. Como o tamanho do H é 4, eu sei que quantas coclasses direitas vou ter no final das contas, no meu desenho. 6. Porque aqui tenho 4, depois vão entrar 4 novas, e 4 novas, blá, blá, blá. Então, no final das contas, eu vou ter o mesmo tamanho de coclasses, mas não vão ser as mesmas. A primeira linha, com certeza, vai ser igual, porque é o próprio H. A segunda linha, só uma coisa eu garanto na segunda linha que vai ser a mesma. Do meio. Quem é? Não? Do meio? Como meio? É o que o Breno falou. O Azinho está na segunda. O resto, não sei. Porque talvez multiplicando todos os bichinhos do Hzão por Azinho pela esquerda, cheguei cheguei nesses 4 caras. Talvez se eu multiplicar pela direita, vou chegar, sei lá, nesses 4 caras. Ok? E sobre o B? O que eu sei sobre o B? O B é o único que concorda nas duas coclasses esquerda e direita? Tem um grande porém aqui, fala. Esse B, como que eu escolhi aqui nessa arrumação? Peguei um cara qualquer fora do Azinho ou Hzão. Certo? Escolhi esse para fazer. Mas o que acontece se no Hzão Azinho, se o Hzão Azinho foi esse cara aqui, que incluiu o Bzinho, talvez foi esse cara aqui. Ok? Então, eu sei, na primeira linha eu sei que tem o A lá. Na terceira linha, eu não sei nada sobre o B. Talvez o B já entrou aqui. Ok? Faz sentido? Novamente, nada disso vai acontecer se eu começar num grupo comutativo. Essas distinções legais, esses detalhes, desaparecem lá. Ok? Faz sentido isso? Ok. E agora a pergunta é: se as leis de grupo não favorecem esquerda ou direita, e se as coclasses esquerdas e as coclasses direitas discordam em geral, elas vão arrumar, as quantidades vão ser as mesmas, mas a arrumação vai ser diferente. Por que a minhoca... cadê? Por que a minhoca, para decidir a resposta dela, precisa olhar as coclasses esquerdas? Isso também dei como spoiler, mas é fato. Para a minhoca decidir, a arrumação que eu vou solicitar para ver como ficaram, se ficaram na mesma, é as coclasses esquerdas. Nas coclasses esquerdas, vamos ver, ficaram assim. Então eu vou falar, eles não minhocam. Se eu pegar as coclasses direitas, pode ser que eles ficam assim. Opa, o AB está dentro. Então agora eles minhocam. Mas eu já falei, spoiler, que essa coisa aqui é equivalente a o A e o B estar na mesma coclasse. Como escrever isso? Na mesma TH, então existe um T, tal que esses caras são na mesma coclasse. E a pergunta, quero palpites aqui, como que pode acontecer isso se as leis de grupo não favorecem nenhum lado? As coclasses são obviamente diferentes, então por que a minhoca acabou favorecendo as coclasses esquerdas e não as direitas? Alguém poderia falar, a minhoca favorece um lado. Quem gostaria de falar isso? Ok, mas quem já fez o homework e ninguém fez esse homework, descobriu que a minhoca é simétrica. A minhoca é de fato uma relação de equivalência. Spoiler, bem feito para vocês. Mas o símbolo entregava muito. Como é? O símbolo entregava muito, que era de equivalência. Pode ser, com certeza. Ok? Então, se ela é uma relação simétrica, ela significa que ela não favorece lado esquerdo ou direito.
O grupo também não favorece. Então, como que acaba correspondendo às classes esquerdas? Essa minhoca. Tem uma mentira em tudo que eu falei, obviamente, né? Uma mentira. Sim, qual mentira? Olivia? Não favorece a classe esquerda. Não, essa não é mentira. Ela é simétrica. Ela é simétrica. Ela é simétrica. O grupo não favorece. Não, o grupo não favorece o lado esquerdo e direito. Se você ver as equações de grupo, para cada equação que aparece que favorece o lado esquerdo, a gente tem a simétrica correspondente do outro lado. A mentira é que eu falei que ela é simétrica, isso não é mentira. Falei, portanto, ela não favorece nenhum lado. Não é isso que ser simétrica significa. O que significa simétrica? Significa que A minhoca B é equivalente B minhoca A. Mas isso não significa que algum dos dois lados, esquerdo ou direito, não foi favorecido, ou consultado, ou tratado de outra maneira para decidir essa resposta. Estou falando apenas que essa pergunta e essa pergunta vão ter a mesma resposta, mas talvez elas consultam usando os lados esquerdos e direitos de uma maneira diferente. Ok? Um segundo, eu quero ver a definição da minhoca. Cadê o favorecimento da esquerda ou da direita? Obrigado. Aham. Um segundo. No processo que vocês deveriam fazer, mas não fizeram, então vou fazer aqui, para demonstrar que ela é simétrica, eu deveria ver o que acontece com o B minhocamento A. O que significa isso? B A menos 1 está no H. E eu estou falando que essas coisas aqui são equivalentes. Por que elas são equivalentes? Quem consegue perceber? Qual seria a operação? Inverso fechado. O H inverso fechado. E se eu pegar o inverso desse cara aqui? É o de baixo, porque aqui vai ter dois inversos, né? Que vão se cancelar. Então é o de baixo. Então, se ele pertence aqui, ele também pertence aqui, porque o H é inverso fechado. Então, se esses dois caras de fato são equivalentes, me parece que eu troquei a ordem. Cadê o favorecimento de lado? O inverso ficou na direita. Tanto numa expressão quanto na outra, é multiplicar a esquerda pelo inverso da direita. Então, deveria ter mais uma minhoquinha aqui. Qual seria essa minhoca do outro lado? Que eu vou denotar assim. Fala de novo. Isso... Sim, mas a pergunta é qual a definição? Não com a notação. Seria que o A menos 1 B está no H. E agora estou descobrindo a partir dessa ideia que eu gostaria de mais uma divisão num grupo. Por quê? Porque nos reais, se eu falar, por exemplo, B menos 1A ou A B menos 1 é a mesma coisa. Enquanto aqui, o lado que aconteceu esse inverso importa. Então, como você acha que eu definiria essa coisa aqui? Exatamente. Então, o que seria o A contra a barra? É isso que está falando, backslash, né? Ok. O que seria isso? Qual seria a definição disso? Que faz sentido, certo? Porque esse ficou no denominador aqui, certo? Enquanto aqui no denominador ficou esse cara. Seria A menos 1 B. E eu posso definir essas em qualquer grupo. Não preciso saber nada sobre o grupo. Será comutativo, não comutativo e tudo mais. Ok. Eu dei já um spoiler sobre o que vai acontecer aqui. E encerramos aqui, tá? Não tem mais minutos para a aula. Sexta-feira, a outra disciplininha, mas não abandonem os commons dessa coisa agora que são frescos. Não, já deu demais. Mas, trabalhem nesses commons logo, não esperem o último. Mas estou falando agora que estão frescos na cabeça, vai ser mais fácil do que fazer isso